E aí pessoal do Primeiro F, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque a nossa prova já é terça-feira e a gente não vai ter aula até lá, não temos um encontro até lá, nossa próxima aula seria na quarta. E essa matéria que eu estava dando na quarta anteontem, era matéria de prova, então para vocês não perderem, não ficarem sem, eu resolvi gravar um vídeo aqui, meio rápido, só para vocês pegarem o resto da aula, que não deu tempo da gente ver, né? E eu resolvi gravar em forma de vídeo para não ficar com aquela mesmice de texto, e para ficar um pouco mais prazeroso, né? Então a gente viu esse período chamado de União Ibérica, né? A gente começou a ver isso nesse período de 1580 a 1640, em que Portugal foi governado pela Espanha. O rei de Portugal, Dom Sebastião, foi para a guerra, né, no norte da África, morreu por lá e ele não tinha descendentes, não tinha quem assumisse aí o trono de Portugal. Então quem assumiu foi o rei da Espanha, Filipe II, que era casado com uma descendente da linha real portuguesa. A mulher de Filipe II, rei da Espanha, estava aí na linha sucessória do trono de Portugal. Então ele resolveu aí clamar esse trono para si, tá? Então a Espanha governou Portugal durante esse período e consequentemente também governou a gente, que éramos colônias de Portugal, tranquilo? E a primeira medida que eles tomaram foi expulsar aí os holandeses do Nordeste brasileiro. A gente viu semana passada que a Holanda era a grande parceira de Portugal nesse refino desse açúcar, né, nesse período da economia colonial de Portugal. E realmente quem tinha e as técnicas de refino do açúcar era a Holanda. Então, como a Espanha expulsou os holandeses, a qualidade do nosso açúcar caiu muito. Então a gente começou a perder o mercado aí do açúcar na Europa. Então a Espanha tenta voltar atrás, tenta pedir para os holandeses voltarem aí. Os holandeses voltam por um tempo, ficam 12 anos aqui em paz, meio que ajudando os caras realmente, dando um auxílio no refino dessa cana para se transformar no açúcar, mas depois eles mostram aí a sua real intenção e invadem Pernambuco, tá? Acho que a gente chegou a ver isso também. E lá eles ficam de 1630 a 1654. Então vejam bem, é um grande período de tempo, né? São 24 anos que a Espanha nada fez, talvez porque o Brasil não fosse colônia dela, então ela pouco se importava. Mas o que importa é que eles ficaram por lá por 24 anos e tomaram algumas séries de medidas para os pernambucanos meio que ficarem de boa, né? Deixarem eles lá, não terem conflitos internos. E são três medidas mais importantes, e a primeira delas é que eles deram empréstimos aos produtores de cana sem prazo de devolução, né? Eles emprestaram dinheiro ali, os produtores de cana de Pernambuco, sem dar prazo para eles pagarem de volta. E isso foi uma coisa interessantíssima para quem estava lá, né? Pegar dinheiro sem ter pressa para pagar, ou sem ter pelo menos prazo, né? E uma segunda medida, eles instauraram uma tolerância religiosa, né? Que tolerância religiosa? Portugal, né, igual a gente já viu também, era a nação talvez a mais católica da Europa, se não estava entre as mais, era a mais, tá? Então todo colono aqui no Brasil era obrigado a ser católico, e não podia ter outra religião. Os holandeses instauraram uma tolerância religiosa, porque os holandeses eram de grande maioria protestantes, e deixaram que o produtor, o colono ali em Pernambuco, ou fosse protestante, ou fosse católico. Então tolerância entre aspas, porque ou era uma ou era outra. Você não podia ser outras religiões, não podia ter outras crenças e tudo mais. Ou era protestante, ou era católico. Isso também acalmou um pouco os ânimos ali, de quem queria sair ali da religião católica, tá? E a terceira medida foi que eles modernizaram a vila de Recife, tá? Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso na aula, mas a Olinda era a capital de Pernambuco, Recife era só uma pequena vila, e agora os holandeses vão começar a investir em Recife, tá? Então vejam bem, então Recife vai começar agora a receber investimento com os holandeses. Tá vendo como o nosso Brasil é um pouco bagunçado? A gente foi governado por Portugal, um período pela Espanha, quem investiu em Recife foi os holandeses. É uma coisa bem atrapalhada, tá? Então eles começaram a vender aí o nosso açúcar em Pernambuco por conta deles e recebiam 100% dos lucros, é claro, porque eles que estavam no governo lá de Pernambuco, com o Maurício de Nassau, famoso Maurício de Nassau, o holandês que ficou no governo de Pernambuco, tá? E ao mesmo tempo eles tinham também plantações de cana-de-açúcar nas Ilhas Caribenhas, lá na América Central. Tá? As Ilhas Caribenhas é onde fica Cuba, Jamaica, tá? Alguns outros países ali em formato de ilhas na América Central. Aquelas são as Ilhas Caribenhas. Então ali eles também tinham plantio da cana, além daqui de Pernambuco, tá?
E durante esse período, ali a Holanda ficou até 1654, mas em 1640 Portugal reassume o seu trono. Então ele pega de volta o seu país, tá? Portugal vai retomar aí a sua coroa, vai deixar a Espanha para lá, tá? E vai voltar ao governo do Brasil. Como a cana, a gente viu também na semana passada, a cana era o grande carro forte da economia portuguesa, é claro que eles não poderiam deixar os holandeses por lá, recebendo 100% do lucro dessa cana. Então eles tentariam expulsar os holandeses de lá, tá? E os holandeses, quando perceberam isso, perceberam que o tempo deles ali tinha chegado ao fim, que eles seriam expulsos, claramente. O que eles fazem? Eles vão atrás dos produtores e resolvem cobrar aí aqueles empréstimos que eles fizeram sem prazo. E, obviamente, eles querem cobrar isso com tudo que lhes é de direito, né? Com juros, com correção monetária, com taxação de todos os tipos de dividendos aí. Então, os produtores ali locais, os pernambucanos, ficam muito insatisfeitos, né? Eles ficam insatisfeitos com aquilo que os holandeses estavam cobrando, sem ter dado prazo, eles não avisaram nada, depois só chegaram cobrando, não deram esse aviso aí que passariam a recolher esse dinheiro. Então ele causa uma insatisfação nesses produtores. E quem se aproveita disso, obviamente, é Portugal, que era tudo que eles precisavam para tomar o território de novo. Vejam bem, durante toda a história, isso é muito importante. Um país dificilmente sai para o conflito direto com o outro sem saber a situação do outro. Tá? Ninguém sai aí tentando invadir outros países sem saber a real situação daquele país. Porque você não sabe o que ele tem, você não sabe as estratégias de defesa e por aí vai. Aí quando acontece uma insatisfação por dentro, igual estava acontecendo agora em Pernambuco, é tudo que o invasor quer, tá? Porque você consegue vir de fora e ainda quem está de dentro te dá a permissão de entrar, porque quem está de dentro não está satisfeito com o seu governo. Então isso é tudo que Portugal precisava. Eles expulsam os holandeses finalmente, e os holandeses vão e se retiram para suas ilhas caribenhas, tá? Só que, de novo, igual a gente viu no começo da aula, quem realmente tinha as técnicas de refino desse açúcar, quem realmente entendia do refino desse açúcar, era a Holanda. Então a Holanda nas Ilhas Caribenhas consegue ter um açúcar de melhor qualidade e vendê-lo mais barato à Europa. Tá? O açúcar ainda é um grande produto comercial, ainda é vendido a muito dinheiro, é vendido em toda a extensão da Europa, mas Portugal começa a perder o espaço. Porque o seu açúcar não tem tanta qualidade quanto o da Holanda, e eles não conseguem vender pelo preço baixo que a Holanda vende. Então isso começa a quebrar a economia portuguesa. Portugal começa a perder aí o espaço do açúcar, tá? Então nesse meio tempo eles vão começar a investir finalmente para entrar no interior do Brasil para tentar descobrir essas minas, descobrir o que mais tinha. Tá? Além dessas minas que eles pouco sabiam, o que mais tinha no interior. Eles queriam saber o que tinha. Então eles começam a investir nas adentradas finalmente. Vejam que até agora, a gente está aqui em 1640, 1650, 60, e eles ainda não entraram no interior do Brasil. A gente conhece uma faixa litorânea, tá? Nem Minas Gerais inteira a gente descobriu ainda, tá certo? Então agora eles vão começar a fazer esse investimento para ver se eles descobrem outra fonte de renda, tá? E quem faz isso são os bandeirantes. Bandeirantes eram paulistas que tinham esse costume de desbravar território, tá? De adentrar em território desconhecido, mata adentro, que a gente fala, né? E tudo mais. E esses bandeirantes aos poucos vão começar a encontrar essas minas aqui em Minas Gerais. Minas de ouro. A princípio eles acham apenas aquelas de riachinho. Eu não sei muito bem o termo para aquilo, mas não é mina mesmo que você escava com picareta e tudo mais. É aquelas de riachinho que você vai passando a peneira e às vezes no meio daquelas pedras tem uma pepitinha de ouro, tá? E aos poucos esses bandeirantes começam a encontrar essas minas. Só que o que eles fazem? Eles falam aquele famoso ditado, achado não é roubado, não é? Se eles acharam, é deles, tá? Eles não querem falar para Portugal que essas minas foram encontradas e Portugal pode entrar aqui e pegar o que quiser. Eles acharam, é deles, tá? Então aqui a gente vai começar a ter uma batalha, tá? Que é a famosa guerra dos emboabas, tá? Por que emboabas? Emboabas era um passarinho que cobria suas pernas, tá? Com penas, cobria todas as suas pernas com penas, e os bandeirantes e até nativos viam os portugueses como parecido com esses passarinhos, porque eles usavam botas que vinham até acima do joelho. Então eles apelidaram os portugueses de emboabas, tá? Então a gente tem essa guerra dos emboabas, que é entre os bandeirantes paulistas e os portugueses
por essas minas. Óbvio que Portugal não queria que os bandeirantes pegassem essas minas para eles. Ali poderia estar ali um novo gás para a economia portuguesa. Tá? Então essa guerra dura aí alguns anos, até o último confronto, que é chamado de Capão da Traição, que é onde só sobra ali por volta de 300 bandeirantes. Os portugueses os cercam e prometem para eles que se eles entregassem as suas armas e se rendessem, Portugal os deixaria fugir com vida. Mas Portugal mente, tá? Passa fogo em todo mundo e ali termina essa guerra dos emboabas, tá? Portugal vai começar então a descobrir cada vez mais essas minas nessa região aqui de Minas Gerais, sobretudo ali a princípio em Ouro Preto, São João del Rei, tá? E ele vai... Qual que é a ideia dele para a extração dessas minas? É muita coisa. Portugal sozinho não queria se... A gente está vendo desde o começo que Portugal evita o máximo possível a pôr a cara, né, nessa colonização. A gente está sempre vendo isso. Nas capitanias hereditárias eles empurraram. Lá no plantio da cana eles empurraram para os colonos que estavam lá. E aqui a mesma coisa. Eles não querem o próprio Portugal vir aqui e botar a mão na massa. Eles querem meio que terceirizar isso. Segregar aí esse trabalho de extração do ouro. Então o que eles fazem? Eles permitem que qualquer um que quisesse pudesse vir para extrair esse ouro. Desde que pagasse os impostos que eles criaram, tá? Então qualquer europeu que quisesse vir aqui fazer aí a procura, a extração desse ouro, encontrar esse ouro, podia, mas ele teria que pagar impostos, tá? Então eles criaram as famosas casas de fundição, que é onde eles recolhiam esses impostos, e eu separei 3 impostos dos mais importantes, que era o quinto, tá? O quinto basicamente é a quinta parte, por isso ele tem esse nome. Se o cara lá conseguisse extrair 10 quilos de ouro, 2 quilos era de Portugal, tá? Então o quinto, a quinta parte. A finta, que era um imposto anual de extração, então o cara tinha que pagar ela todo ano, e isso era medido em arrobas, então vocês imaginam, uma arroba é 15 quilos, então o cara tem que pagar no mínimo 15 quilos todo ano, é muito ouro, tranquilo? E o último era chamado de capitalização. Essa capitalização você pagava segundo o número de escravos que você tinha. Então, quanto mais escravos você tinha trabalhando para você nas minas, mais essa capitalização você teria que pagar. Porque na cabeça de Portugal, quanto mais escravos você tinha, mais ouro você conseguia extrair, mais ouro você conseguia achar. Tá? Tá claro isso? Só que é o seguinte, a gente está no interior do Brasil, né? A gente sabe que muito problema da nossa Minas Gerais aqui não tem mar, tá? Eu não acho um problema, mas tem gente que acha. Então, é difícil Portugal conseguir controlar isso. Como essas casas de fundição iam conseguir controlar tanta gente? Que era tanta gente, só para vocês terem uma noção, era tanta gente fazendo essa extração, que essa economia aí da mineração durou por volta de 80 anos só. Então vocês imaginam isso. Portugal começou a encontrar e realmente explorar essas minas em 1700, tá? E durou apenas 80 anos. Então essa extração foi tão intensa, que durou apenas 80 anos. Depois de 80 anos, o ouro já estava acabando. Eu não tinha mais quase nada, tá? Então muita gente veio para cá extrair esse ouro. Então como essas casas de fundição conseguiriam aí, monitorar todo esse pessoal, conseguiria receber o imposto de todo esse pessoal? Não conseguia, tá? Era óbvio, muita gente burlava isso. Foi daí que saiu, por exemplo, o santo do Paoco, que nada mais era um santo de madeira ou de barro, às vezes, mas geralmente era de madeira, e que por dentro não tinha nada, ele era oco. E o que eles punham dentro? Ouro, tá? Porque passava pelas essas casas de fundição despercebidos. Ninguém imaginava que tivesse ouro dentro desses santos. Até que alguém entregou, até que eles descobriram, mas muito tempo depois, tá? Outra expressão que sai daí é lavar a égua, por exemplo. Lavar a égua, eles escondiam também ouro embaixo do pelo, aí não eram éguas, eram mulas, né? A gente adaptou aí o ditado, mas veio disso. Tá? Eles escondiam embaixo do pelo e diz que se lavasse a mula caía ouro. Tá tranquilo? E escondiam em vários outros lugares, debaixo de cabelo de escravas. Tá? Então eles tinham várias técnicas de tentar burlar essas casas de fundição e passar com o ouro sem pagar impostos. Tá? Portugal descobriu isso, claro, ficou pistola aí, não quis aceitar, né? Claro. E a estratégia que ele criou foi fazer uma só capitania que envolvesse todo esse território de minas de ouro, tá? Uma capitania só que cercasse aí todo o território, que envolvesse todo esse território, para eles terem um melhor controle, para eles conseguirem administrar melhor. Porque a gente viu que cada capitania tinha um governador. Então, às vezes, você resolvia um problema numa capitania, mas tinha outra que cortava essas minas também, que já era com outro cara. Então, você já tinha que resolver outro problema com outra pessoa, tá? Então, criando uma só, na ideia deles, eles conseguiriam
administrar melhor, tá? Essa capitania foi chamada de Capitania das Minas Gerais, beleza? Que aí futuramente se tornará o nosso querido estado. Tranquilo? Tá bem claro isso? O que eu quero que vocês guardem em mente? Agora a gente está vendo nessa aula que aquela economia da cana no Nordeste perdeu o poder, perdeu o mercado, e Portugal tira o polo econômico do Nordeste e vem para o Sul e para o Sudeste, tá? Todo o começo até agora, 1700, foi voltado economicamente no Nordeste. O Nordeste era o grande ponto econômico de Portugal, do Brasil colônia, tá? Então toda a riqueza que Portugal extraía estava basicamente no Nordeste. Agora a gente vai sair de lá e vai vir para o Sul e para o Sudeste, com esse grande fluxo que eu disse de exploradores de mina que vai começar a vir para cá, tá? Então, ou seja, vai ser uma região que será o novo polo econômico da coroa e também será a de mais população, por causa desses fluxos de gente que está vindo para cá trabalhar. Tá claro isso, gente? Tá claro? Outro ponto importante é que o Sul agora se tornará também um grande produtor de gado, um grande setor da pecuária. Por quê? Porque nós, como a gente sabe, Minas Gerais fica no interior, né? De novo. Então, alguém precisava trazer mercadorias para cá para suprir a necessidade desses trabalhadores e levar algumas coisas, tá? Fazer esse transporte de ida e de vinda. Quando é litoral, tudo é fácil. A gente põe num barco e leva naquelas navegações de costa e costeiras e leva, facinho. Agora, quando é no interior, não tem como. Então começa a surgir aí os chamados tropeiros, tá? Tropeiros é essa galera que faz essas viagens, que leva e traz essas mercadorias, tá? E eles vão se instalar no Sul, basicamente no Sul. A grande criação de gado, porque esse gado era usado para fazer esse transporte, vai ser agora no Sul. Por que no Sul? Se a gente está falando do Sudeste, basicamente Minas Gerais. Porque o Sul faz divisa com outros 3 países, tá? Paraná faz divisa com o Paraguai, Santa Catarina com o Uruguai, né? E o Rio Grande do Sul com a Argentina. Eu posso ter trocado aí a Argentina com o Uruguai, mas acho que não. Então, o cara que instala ali a sua tropa, ali a sua região de tropeiros ali, consegue ter comércio tanto com o interior do país, que é aqui, né? Minas Gerais não é assim tão longe, apesar de ser um pouco longe, tá? Mas também consegue fazer comércio com os outros 3 países que estão aqui perto, tá? Então daqui vai começar o setor da pecuária no sul do Brasil, setor que hoje ainda é importantíssimo. Nós, no Brasil, somos o maior exportador de carne de corte do mundo, tá? E grande parte dessa carne, grande parte dessa pecuária está instalada aqui no sul do nosso país. Tranquilo? Então deu para guardar isso? Deu para entender o motivo dessa aula? Que é o motivo dela principal, além desses outros detalhes, é a gente perceber como a nossa economia foi sair do Nordeste, que era ali até agora o grande centro econômico do Brasil, e veio parar no Sudeste, tá? Com o declínio aí da cana-de-açúcar, consequentemente, porque os holandeses conseguiam entregar ela melhor e mais barata na Europa, tá? O comércio da cana ainda continuava forte, e acho que ainda foi continuar por muito tempo, tá? A cana ainda era muito vendida, o açúcar, né? Pronto, tranquilo. E Portugal, que tanto ganhou com isso, que tanto lucrou com esse comércio desse açúcar, agora já não lucrava mais, porque tinha um concorrente forte, tá? Então deu para ficar claro? Então é importante que todos vejam, tá? Eu vou colocar essa vídeo aula no YouTube, naqueles links não públicos, só para vocês verem, tá? Vocês assistam então, que terça-noite eu vou tirá-la, beleza? Então é isso aí, eu queria gravar ela mesmo, só para não deixar vocês na mão, para vocês não ficarem sem a matéria. Tá em forma de vídeo, igual eu falei no começo, para ficar um pouco mais prazerosa, para vocês não ficarem fazendo leituras aí a vida inteira. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter completado aí a aula. Qualquer coisa que vocês não entenderem, qualquer dúvida que vocês não tiverem aí, vocês podem ou me procurar na escola na terça, antes da nossa prova, que é no 4º horário. Eu tenho janela, inclusive, no 2º e no 3º, ficarei satisfeito aí em tirar as dúvidas de vocês. Ou vocês podem me mandar mensagem, tá? Às vezes pelo próprio mesmo YouTube ali, ou pelo meu Facebook, tanto faz, beleza? O que importa é que vocês não vão terça-feira para a prova, não vão terça-feira para a prova com dúvida, tá? Tá tranquilo? Então beleza.